Fala personal trainer, ter agenda cheia em 2026 não é mais sinônimo de sucesso. Fica comigo nesse vídeo aqui até o final que eu vou te explicar por que um personal trainer moderno não precisa mais ter agenda cheia para ter sucesso na carreira. Pelo contrário, parece contraintuitivo isso. Nossa, como assim, Anderson? Todo profissional liberal, um médico com agenda cheia, um fisioterapeuta com agenda cheia, um nutricionista com agenda cheia, é sinônimo de sucesso. E por que o personal trainer com agenda cheia não é mais sinônimo de sucesso? Então, nesse vídeo eu vou te explicar qual o grande problema que está afetando a nossa categoria, fazendo até muitos desistirem da profissão. Eu vou te explicar como você sai dessa armadilha e no final eu vou te dar um presente para você que ficar comigo aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu sou o treinador Anderson Santos, mentor de personal trainers, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar como você faz para não ficar preso nesse modelo de tentar lotar a sua agenda a qualquer custo e trabalhar das 6 da manhã até as 10 da noite na academia. Tá? Então, quando eu me formei, em 2003, na profissão, a nossa realidade era tentar lotar a agenda. A gente queria dar, assim, era novão, 24, 25 anos quando eu me formei, e queria dar aula das 6 da manhã até as 10 da noite de personal. Eu conheci um personal trainer que ele dava quase 100 aulas no mês. Eu falei, nossa, esse cara que eu quero me inspirar e eu quero ter muitos alunos de personal. Então, nosso pensamento lá no começo dos anos 2000 era isso, era lotar a agenda. Por quê? Porque a gente via os outros profissionais liberais. A gente via os médicos que tinham ali, a agenda cheia no consultório, um dentista com agenda cheia no consultório, um fisioterapeuta, um nutricionista. E aí a gente falava, então é isso que um personal trainer precisa ter. Para ele ter sucesso, ganhar uma boa grana. Minha meta pessoal era atingir os 10 mil reais lá em 2003. Trabalhei até o dia que eu consegui atingir esse. Mas eu vou contando essa história ao longo desse vídeo, tá? Só que eu me formei, comecei a dar aula em uma academia das 6 da manhã ao meio-dia e depois personal trainer. Eu fui professor de sala durante 3 anos, 2004, 2005 e 2006. Depois eu virei coordenador. Então eu trabalhei 10 anos nessa academia, ali o meu horário prestando serviço para academia e depois do meu horário como personal trainer, como profissional liberal. Naquela época a gente tinha pouca informação sobre um grande problema que hoje afeta muitos profissionais, que era o burnout. Já naquela época eu não sabia que existia isso. Só que eu tive vários sintomas naquela época, no começo dos anos 2000, de burnout, sintoma de exaustão, sintoma de angústia, comecinho de depressão, crise de identidade na profissão, achar que não era para mim, que eu precisava mudar porque aquilo já não estava me fazendo mais feliz. Então, só que não tinha essa informação. Peguei alguns dados aqui para a gente observar. Por exemplo, hoje, fizeram uma pesquisa sobre síndrome de burnout e cerca de 30 a 32% dos profissionais brasileiros, tá, estão com síndrome de burnout. Só que esse dado ele pode ser até maior. Então, alguns estudos indicam que uma crise de saúde mental pode impactar até 86% dos profissionais que relatam algum ou outros sintomas de burnout. E esse número ele quintuplicou nos últimos 4 anos depois da pandemia. Olha só, 30 a 32% dos profissionais brasileiros. Então, o personal trainer está nessa categoria. Então, o personal trainer que lota a agenda, ele não está mais no caminho do sucesso, ele está no caminho de um burnout. E isso eu posso falar com experiência própria. Eu tenho lugar de fala. Por quê? Porque até eu trabalhei 10 anos, né, de 2003 a 2013. Quando foi 2010, eu cheguei a ter um sucesso muito grande na minha profissão. Eu era gerente de 2 unidades de uma academia e eu estava com a minha agenda cheia de alunos, cobrando muito caro numa região nobre aqui de São Paulo. Só que eu saía 5 e pouco da manhã de casa para chegar às 6 na academia e saía depois às 10 da noite da academia para chegar às 11. Eu não vi o meu filho nos primeiros anos de vida crescer. Eu tinha que ligar para ele durante o dia para bater um papo com ele, para conversar. E sábado tinha alguns plantões ou algumas reposições de aula. Então eu só tinha
Aí chegava no sábado à tarde, morto, cansado. Domingo de manhã, eu tinha uma equipe de corrida, eu levava os alunos para correr. Então, praticamente ali, os primeiros 5 anos de vida do meu filho, praticamente eu só trabalhei. Eu só trabalhei. Então, isso vai acontecer com você, personal trainer, se você não prestar atenção. Burnout, ele é uma síndrome que traz esgotamento, estresse, angústia, um pouco de depressão, crise de identidade na profissão. Você pergunta se é isso mesmo, se você quer continuar na profissão ou não. Então, o que você precisa fazer? Qual foi o ponto da virada? Primeiro que eu fui atrás de um profissional. Eu fui fazer terapia com um psicólogo, uma psicóloga, mais exatamente. Tá? Doutora Simone. Doutora Simone me ajudou a entender que não, eu não tinha crise de identidade na profissão. Eu amo a educação física. Eu não queria abandonar a educação física. Na verdade, eu não estava gostando do que eu estava fazendo. A minha agenda cheia e trabalhar na academia ali às 9 horas que eu prestava o serviço na academia. E aí, no final de um ano, a minha decisão foi pedir as contas, trabalhar por conta própria e começar a estudar sobre uma estratégia de ganhar mais trabalhando menos. E naquela época, ali em 2000, quando eu pedi as contas, eu pedi em 2013, o marketing digital estava começando. Eu lembro que eu fiz um primeiro curso de marketing digital que eu fiz, ele chamava Facebook Marketing. Eu consegui aplicar as estratégias dentro do Facebook de atração de clientes, comecei a lotar o meu estúdio, aí eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo. A minha carga horária já diminuiu um pouco. Depois eu comecei a estudar estratégias de criar um treinamento online e vender a minha consultoria online. Eu já vendia consultoria online, semipresencial e online desde quando eu me formei. E aí eu aprendi em 2016 como fazer isso na internet. E esse foi o ponto da virada. Foi onde eu comecei a trabalhar menos, eu comecei a ter mais qualidade de vida, eu comecei a escolher os horários que eu ia trabalhar. Eu, por exemplo, consegui levar o meu filho. Nossa, eu chorei na primeira vez que eu levei o meu filho na escola e eu consegui buscar ele no mesmo dia trabalhando. Fiquei emocionado aquela vez que eu consegui fazer isso. Outro detalhe que uma vez eu me emocionei. Para quem é pai, se emociona. Eu consegui ir em uma reunião de pais na escola do meu filho, que geralmente só iam as mulheres, as mães. Eu era o único pai, o único homem na reunião durante a semana. O pessoal deve ter olhado e falado assim: nossa, o pai do João Vitor é meio vagabundo, né? Mas não, eu já tinha mais liberdade. Por quê? Porque o trabalho digital consegue fazer a gente ter mais liberdade. E hoje, qual que é o sinônimo de sucesso na nossa profissão? Primeiro, é ter uma agenda equilibrada. Segundo, você ter um segundo serviço, que é ou a consultoria online ou o seu produto digital. Então, personal trainer hoje de sucesso, ele tem uma agenda equilibrada, que é, ele dá 4, 5 aulas por dia, cobrando mais caro, e ele tem os alunos online, ele cuida da consultoria. Então, ele divide em 3 períodos. Ele dá aula de manhã, período da tarde ele cuida da consultoria, à noite ele descansa. E quando o personal trainer faz isso, como por exemplo hoje eu tenho a sexta-feira, depois do horário do almoço, eu já não trabalho mais. Eu faço algumas coisas de trabalho, mas não é aquela coisa assim, eu consigo jogar o meu futebol, por exemplo, de sexta-feira à noite. Sábado eu não preciso dar aula, não preciso dar plantão, eu dou aula se eu quiser. Para alguns alunos, eu dou aula da mentoria, se eu quero dou aula durante a semana da mentoria. Enfim, eu tenho uma agenda mais flexível. Então o personal trainer ele pode fazer isso. Aí, finais de semana, o personal trainer fica livre para descansar, ter um hobby, para fazer os cursos, as certificações, que a gente sabe que na nossa profissão são mais no final de semana. Então, a solução é essa, ter uma agenda equilibrada. E eu tenho, os meus alunos na mentoria, eu faço isso com os alunos da mentoria. Então, se você quiser ter aí um diagnóstico da sua carreira, eu vou deixar um link aqui abaixo, clica e me chama e eu faço o diagnóstico de carreira para te ajudar a fazer essa transição. Voltando aqui para o vídeo, então, solução 1, agenda equilibrada. 2, ter um segundo serviço online, que vai fazer com que você trabalhe menos, ganhe mais de forma inteligente. E como que você vai migrar? Migrar aos poucos. Você vai começar a vender as suas consultorias online dentro da academia que você trabalha. Você vai começar a vender as consultorias online no Instagram. E conforme você vai aumentando um pouco o número de alunos da sua consultoria, você vai tirando alguns horários da agenda do presencial. Ou saindo do CLT, saindo da academia. Então, essas duas coisas você pode fazer. Devagar, com um planejamento, com um plano,
para você conseguir, né, ter aí mais qualidade de vida com a sua carreira, com a sua carreira. E foi assim que eu fiz e hoje, né, hoje eu me vejo, tenho 47 anos, por exemplo, eu me vejo com 57, 67, até 77 conseguindo trabalhar assim. Tenho meu estúdio, posso dar algumas aulas de preparação física, de treinamento, tenho a minha mentoria, tenho uma consultoria, então consigo levar a profissão que eu amo, que eu estudei tanto, por longo, longo tempo. Agora, do jeito que eu estava no começo da carreira, com a agenda lotada, ganhando bem, mas com a agenda lotada, 10 anos foi o máximo que eu consegui. 10 anos. E aí você também pode pensar o que você quer para a sua carreira assim. Então, hoje, eu ajudo personal trainers a criarem um plano de migração estratégico. Eu ajudo na mentoria Diamante, personal trainer que quer sair um pouco do presencial, não abandonar totalmente, mas, por exemplo, sair um período. Como que faz essa migração para sair um período, trabalhar estrategicamente ou de manhã ou à noite? Então, trabalhou de manhã com personal presencial, à tarde cuida da consultoria e à noite descansa, vai treinar, vai fazer um hobby. Então, esse plano te ajuda a fazer isso. Tá? Então, se você quer ter mais liberdade de tempo, é o plano para liberdade de tempo. Se você quer ter mais liberdade de tempo, eu vou deixar aqui abaixo um link do meu WhatsApp. E aí você vai me chamar e nós vamos marcar um diagnóstico da sua carreira. E eu vou te dar esse plano para você migrar do 100% do presencial para você ir migrando aos poucos para o online e você conseguir ter sucesso na carreira em 2026. E é isso que você vai ter. Esse é o meu presente para você. Agora, digita aqui nos comentários se você já teve algum sintoma de burnout, se você já conheceu alguém que teve, se você não teve, entendeu? E se você concorda comigo que o sucesso hoje na carreira de um personal trainer não é mais ter 100% da agenda lotada, é ter uma agenda equilibrada com consultoria online. Digita aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e mais uma vez o convite para você me chamar aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado para você ganhar o diagnóstico da sua carreira com um plano de migração para o digital. O vídeo de hoje é esse, espero ter ajudado com o meu depoimento, com a minha história, ajudar você a não ter um burnout na sua carreira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.